E se alguém pudesse ver o futuro? Não um futuro vago, mas com detalhes, tipo a ascensão e queda de impérios séculos antes de tudo acontecer. Pois é exatamente nisso que a gente vai mergulhar hoje. A profecia de Daniel, capítulo 8. Uma revelação que, sério, tem uma precisão que desafia o tempo. Olha, logo de cara, o anjo Gabriel, que é o mensageiro da visão, já manda real. Ele não deixa nenhuma dúvida. Isso aqui não é só uma aulinha de história antiga, não. Ele diz com todas as letras que essa revelação, que foi dada há mais de 2.500 anos, aponta direto para o que a Bíblia chama de o tempo do fim. Tá, mas quem era o homem que recebeu uma revelação tão pesada assim? Para a gente entender a visão, primeiro a gente precisa entender quem era o vidente. E ele era um profeta no exílio. Vamos pensar um pouco na situação do Daniel. Ele já era um senhor, um ancião. A vida inteira dele, o único grande império, a única superpotência que ele conheceu foi a Babilônia. É esse o mundo dele. E aí, do nada, no exílio, ele recebe essa visão que dá um salto gigantesco para o futuro. Ele começa a ver a ascensão e a queda de impérios que ele nem sonhava que existiriam. E o local da visão? Suzã. Naquele momento não era a capital da Babilônia, mas viria a ser o centro do próximo grande império, o Império Persa. Ou seja, até o lugar onde ele teve a visão já era uma profecia. E a visão já começa com tudo. É um confronto épico, sabe? Simbolizado por dois animais que, na verdade, representam as superpotências que dominariam o mundo. O primeiro bicho que aparece é um carneiro com 2 chifres. E o legal é que a própria profecia já decodifica o símbolo. Diz que é o Império Medo-Persa. Mas o detalhe é impressionante. A visão diz que um dos chifres era mais alto e cresceu por último. Gente, isso é um retrato perfeito da história. A Pérsia surgiu depois da Média na aliança, mas cresceu e se tornou a parte dominante. É muito específico. Logo em seguida, quem aparece? Um bode. E esse bode é o Império Grego. E aquele chifre notável, sabe? Aquela arma única e super proeminente. Bom, esse chifre é ninguém menos que um dos maiores gênios militares de todos os tempos, Alexandre o Grande. E o contraste entre os dois é brilhante. De um lado, o carneiro, a Medo-Pérsia, é pura força bruta, expansão implacável. Do outro, o bode, a Grécia, é velocidade pura. A profecia usa uma imagem incrível. Diz que ele se movia sem tocar no chão. É a descrição perfeita para a campanha Relâmpago de Alexandre, que conquistou o mundo conhecido em pouco mais de 10 anos. E aqui que a profecia fica, específica demais. Ela diz que no auge do poder, no topo do sucesso, o grande chifre seria quebrado. E, gente, foi exatamente o que aconteceu. Alexandre o Grande morre de repente, no auge, com 33 anos. E o império dele, sem um sucessor definido, simplesmente racha. E de um chifre só, a visão diz que surgiriam 4. E foi isso. 4 generais que dividiram o império entre si. A história seguiu o roteiro que Daniel escreveu séculos antes. É de arrepiar. Mas calma, a visão não para por aí não. Das ruínas do Império de Alexandre vai surgir a figura mais sinistra e talvez a mais importante de toda essa profecia. Essa figura é chamada de Pequeno Chifre. Mas não se enganem pelo nome pequeno. Não tem nada a ver com a maldade dele, e sim com a origem. Ele surge de uma das 4 divisões do Império Grego. E a história não deixa dúvida de quem ele foi. Antíoco IV Epifânio, um rei da dinastia Seleucida, que governava ali a região da Síria. E o que ele fez, cumpriu a profecia nos mínimos detalhes. Ele não era só um inimigo político. O objetivo dele era apagar a cultura e a fé judaica. Ele proibiu a circuncisão, mandou queimar as escrituras e o auge da maldade foi quando ele sacrificou um porco no altar do templo em Jerusalém. Para a cultura judaica, não existe profanação maior que essa. No meio dessa visão horrível, de toda essa descrição, um anjo faz a pergunta que todo mundo estava pensando. Uma pergunta que ecoa até hoje. Até quando? Por quanto tempo essa coisa terrível vai ser permitida? E a resposta vem num número. Um número meio misterioso. 2300. Ok, 2300 o quê? A chave está na frase tardes e manhãs. Isso era uma referência direta ao sacrifício diário que acontecia no templo, um de manhã e um à tarde. Então, se a gente pensar 2.300 sacrifícios que foram interrompidos, isso dá 1.150 dias inteiros. E agora vem a parte espantosa.
Esse período de mais ou menos 3 anos e 2 meses bate exatamente com o tempo entre a profanação do templo por Antíoco e a sua purificação, liderada por Judas Macabeu. Aliás, esse evento é tão marcante que é celebrado até hoje pelos judeus na festa do Hanukkah. Olha, se a história parasse por aqui, já seria uma das profecias mais incríveis de todos os tempos. Mas não para, porque segundo muitos estudiosos, o que aconteceu com esse rei Antíoco é só um ensaio para algo muito, muito maior. O conceito aqui é o que a gente chama de tipo profético, ou uma sombra. Pensa assim, o Antíoco é como um trailer de um filme. As ações dele, a arrogância, a perseguição que ele fez, tudo isso cria um padrão, um modelo histórico que serve para a gente ter uma ideia de como vai ser o líder mundial final, que muita gente conhece como o Anticristo. E quando a gente coloca os dois lado a lado, o padrão fica claríssimo. Olha só, os dois surgem de grandes impérios. Os dois atacam o povo de Deus e profanam o templo. Mas, percebe a escalada? O poder de Antíoco era regional. O do Anticristo vai ser mundial. A perseguição do Antíoco durou ali uns 1150 dias. A do Anticristo vai durar 1260. Ou seja, Antíoco foi o ensaio geral. O Anticristo vai ser o evento final. Mas vamos voltar um pouco para o Daniel. Depois de ver tudo isso, como é que ele ficou? Como uma visão tão pesada, tão terrível, impactou o profeta? A reação dele não foi tipo, uau, que legal, sei o futuro. Não, a reação foi física, foi espiritual. O texto diz que ele ficou exausto, que ele ficou doente por vários dias. Ele ficou literalmente esmagado pelo peso do que viu. Isso mostra o tamanho do sofrimento que ele conseguiu vislumbrar para o povo dele no futuro. E o mais incrível é que, mesmo depois de ter recebido a visão, o próprio Daniel admite com toda humildade: eu ouvi, mas não entendi. Ele ficou espantado, perplexo. E isso, para mim, é uma lição poderosa. Às vezes, mesmo quando Deus revela alguma coisa, a nossa capacidade de entender tudo é limitada. Então a gente termina com essa reflexão. A história de Antíoco não é só uma curiosidade do passado. Ela funciona quase como um selo de autenticidade para o que ainda está por vir. Pensa comigo, se cada detalhe, a Pérsia, a Grécia, Alexandre, os 1150 dias, se tudo isso se cumpriu com uma perfeição matemática, o que isso nos diz sobre a parte da profecia que a gente ainda não viu acontecer? A precisão do que já foi se torna um argumento muito forte sobre a certeza do que virá.